Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Muito bom encontrar você aqui nesta manhã. Que Deus possa abençoar, que Deus possa falar profundamente através dessa série ao seu coração, que você seja edificado. Amém? Hoje nós vamos refletir sobre um dos aspectos mais profundos da vida cristã, que é o desejo ardente pela justiça de Deus. Em Mateus capítulo 5, verso 6, Jesus disse: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, essa bem-aventurança, ela nos ensina sobre a fome e a sede espiritual que devemos ter pela verdadeira justiça. Mas o que significa ter fome e sede de justiça e ser farto em Deus? Vamos entender isso ao decorrer dessa mensagem. Amém? Mas antes de eu falar sobre isso, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever aqui, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo enviar conteúdos como esse para abençoar a sua vida, abençoar o seu crescimento espiritual, fazer você refletir acerca da palavra de Deus para que você possa viver uma verdadeira chuva de bênçãos aqui nessa terra. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. A palavra de hoje se encontra no Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 5, versículo 6, que diz o seguinte: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas afinal de contas, você pode estar se perguntando, pastor, o que significa ter fome e sede de justiça? Irmãos, fome e sede de justiça, ele significa que nós precisamos confiar nas necessidades urgentes e profundas que o Senhor tem para a gente. Ter fome e sede de justiça significa ansiar também pelo que é certo, desejar viver conforme a vontade de Deus e buscar a sua santidade. A verdadeira justiça que buscamos não é a justiça do mundo, mas sim a justiça que vem do próprio Deus, aquele que é imutável, aquele que é perfeito e aquele que muitas vezes traz transformação a todos aqueles que abrem um coração para Ele. Há uma diferença muito grande, eu queria deixar isso aqui registrado para vocês. Às vezes as pessoas falam assim, eu quero justiça. E quando a pessoa vai praticar a justiça dela, está mais na verdade para vingança ou retaliação do que justiça. Se você for procurar a diferença no dicionário entre justiça, entendeu? E vingança, vocês vão ver que a vingança procura pagar na mesma moeda, simplificando. E a justiça é quando você tenta resolver o que aconteceu com você e entrar em um comum acordo entre ambas as partes. Por exemplo, você tem um problema na sua casa, você tem um terreno e o seu vizinho invadiu o seu terreno, a sua limitação, a sua extrema, por assim se dizer. Aí você entra na justiça para reaver isso. O que o juiz vai fazer? Ele vai resolver o problema entre você e o seu vizinho para que entre em comum acordo, onde ambos sejam beneficiados. Ou seja, se o juiz entende que ele avançou, ele vai mandar tirar. Você vai ficar satisfeito e o juiz vai falar, ou você tira, ou haverá consequências. Então, existe uma diferença muito grande entre a justiça do homem e a justiça de Deus. Tá bom? Vivemos, eu quero dizer para vocês, que num mundo onde a injustiça é comum com os cristãos e é chamado para viver de forma de padrões altos. Nós precisamos viver esses padrões que Deus estabeleceu para nós. Uma justiça que promove uma paz, o cristão ele deve ter. O cristão também ele deve ter uma justiça que promove a restauração. O cristão ele também deve ter uma justiça que promove o amor. Jesus viveu perfeitamente essa justiça aqui na terra. Ele foi até a cruz por causa da justiça de Deus, mas agora ele nos convida a seguir o exemplo dele e buscar o que é justo, puro e correto. E você pode estar se perguntando, pastor, como eu posso ter essa justiça e essa sede na minha vida? A palavra de Deus, irmãos, ela é uma bússola para mim e para você, para que a gente possa saber o que é justo. Meditar na palavra de Deus diariamente alimenta a nossa fome e sede de justiça. A fome e a sede de justiça não são algo que se resolve uma vez em pronto e acabou.
Não, elas devem ser constantes na vida de um cristão. Devemos viver em busca contínua da justiça de Deus, sem dispor da justiça da nossa vida conforme a vontade do Senhor. Para que sejamos fartos, precisamos confiar que Deus está conosco e que Deus irá nos saciar. Não podemos buscar a nossa própria justiça, como eu tenho falado para vocês, mas sim a justiça de Deus e a graça dele que nos sustenta em todos os tempos. Jesus ele prometeu para aqueles que buscam a justiça serem fartos. A gente viu isso nos versículos acima. Quando buscamos a justiça de Deus, ele nos preenche abundantemente com a sua presença, com sua paz e com sua justiça. Quando somos fartos de justiça de Deus, isso reflete as nossas ações em tratarmos os outros de forma digna e correta. A justiça de Deus nos transforma para que possamos ser agentes de transformações aqui nesse mundo. Eu gostaria de dar 2 exemplos sobre justiça de Deus para que você entenda. Por exemplo, o rei Davi, em seus salmos, ele expressa um desejo profundo pela justiça de Deus. Ele buscava a justiça divina para o seu reino e não para a sua própria vida. Em Salmos, capítulo 42, versículo 1 e 2, ele diz: Como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Olha que interessante. O segundo exemplo que eu quero dar para você é do próprio Jesus. Jesus é um exemplo perfeito, irmãos, de alguém que tinha fome e sede de justiça. Ele não cedeu às tentações de tomar atalhos aqui neste mundo, mas sempre buscou fazer a vontade do Pai. Sua vida foi dedicada à justiça divina, principalmente na sua missão de redimir a humanidade na cruz. Ou seja, irmãos, a fome e a sede de justiça nos conduz a um caminho de santificação. Quando nos entregamos em busca, de Deus, Ele promete literalmente saciar eu e vocês. Ele nos oferece a verdadeira satisfação, aquele que não vem deste mundo, essa satisfação que o mundo não pode nos dar, mas no coração nosso Ele consegue fazer isso. Podemos ser fartos de Deus, mas isso exige sim uma vida que a gente busque diariamente, a palavra do Senhor, a viver de acordo com seus princípios, a viver uma vida de humildade diante dele. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra e que o Senhor nos ensinou nesta manhã. Que a gente possa ter fome e sede de justiça profundas da tua verdade e que possamos ser cheios com a tua plenitude. Que nossas vidas sejam reflexo da transformação que o Senhor tem feito em nós. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, se essa mensagem tocou seu coração, não deixe de compartilhar com seus amigos e família, como eu peço diariamente aqui para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais ensinamentos como esse. Deixe o seu like, deixe seu comentário aqui abaixo. Como você tem buscado a justiça de Deus para a sua vida, compartilha conosco e vamos orar juntos para que a nossa fé possa crescer. Quero deixar aqui meu muito obrigado por estar conosco nessa mensagem. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando o seu trabalho, abençoando a sua saúde, abençoando as suas finanças e que você possa experimentar a verdadeira felicidade que vem apenas de Deus e não do mundo. E não se esqueça, de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, porque essas palavras são inspiradoras para que eles possam também, assim como nós, viver a verdadeira felicidade. Eu sou o pastor André e eu te abençoo hoje em nome de Jesus. Te aguardo aqui e até o próximo devocional.